Graça e paz, povo de Deus, aqui é o Profeta Bora com mais um vídeo para edificar nossas vidas. E o tema de hoje é a mulher virtuosa. Antes da gente entrar no assunto, eu gostaria que você fosse dando seu like, ative o sininho, compartilhe. Pessoas precisam ter conhecimento dessa palavra, porque é uma palavra exclusiva. Você não vai ouvir em nenhum lugar. E é a palavra de Deus, é o Espírito falando em nossos corações. Vamos lá em Provérbios capítulo 31. Eu quero passar só do versículo 10 ao 12, porque essa explanação de mulher virtuosa você já deve estar cansado de ouvir. Então, a gente tem uma base bíblica, então eu quero ler esse trecho para vocês. Vamos lá, a palavra de Deus lá no Provérbios capítulo 31, no versículo 10. O subtítulo diz: Louvor da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não o mal todos os dias da sua vida. Amém? Olha aqui, mulher virtuosa. Olha o que a palavra de Deus ela considera como mulher virtuosa. É um dos grandes atributos da mulher virtuosa. Quando nós nos veredamos em Provérbios 31, vemos um rei repassando os conselhos dados por sua mãe. No versículo 3, ela dá ao seu filho o mais importante dos conselhos. Então vamos lá. Lá em Provérbios 31, no versículo 3, a mãe do rei Lemuel diz assim para ele: não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. Olha só que algo interessante. A gente muitas vezes não quer aceitar, mas isso aqui mostra o posicionamento. Então, antes de se falar de uma mulher virtuosa, antes dela estar citando talvez o próprio caráter dela, ela advertiu ao seu filho, que era o rei, que não desse a sua força, o seu posicionamento às mulheres, porque certamente iria morrer e também ia fazer mal para ela. Então, ela dá esse conselho ao seu filho, que foi o conselho mais importante que ela poderia ter feito, deixando bem claro que o posicionamento dado a ele não pode ser alterado, pois seria sua ruína. Portanto, para a mãe do rei Lemuel, uma mulher virtuosa tem que respeitar o posicionamento do seu amado, do seu rei, do seu sacerdote, do seu marido, do seu homem. Em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Como eu já deixei bem claro, minha missão é alinhar a igreja para o arrebatamento. Ou seja, as pessoas, não o templo. Às vezes quando a gente fala igreja, né, a gente não está falando do templo, a gente está falando de eclésia, pessoas. Então, é diretamente ao sexo masculino e ao sexo feminino, pessoa. Então, eu me refiro a isso. Por quê? Porque o objetivo é alinhar a igreja para o arrebatamento. Ou seja, as pessoas precisam estar posicionadas. E aqui o posicionamento terá um peso enorme na condenação de muitos. Olha, eu tenho um testemunho de uma pessoa que, segundo ela, morreu e voltou, que a situação não é boa para as mulheres. Veja bem, quando alguém fez a proposta a todos igualar as cabeças, mesmo que usando
o capitalismo como desculpa, foi aceito de imediato pelas mulheres e pelos homens, para não ficarem mal com as mulheres. É claro, né? Você queira ou não queira, no mundo, o homem desagradar a mulher, ele mesmo fica triste com ele mesmo, é a outra parte dele. Porém, ambos, o homem e a mulher, desagradaram a Deus, que sabia que era uma mortal armadilha para a humanidade. Eu vou explicar para vocês. O pecado de Eva, quando apresentado a Adão, lhe pareceu ruim, mas para agradar a mulher, experimentou. Mas quando o pai o chamou, viram que não teriam condições de estar com Deus, com o pai. Ali começou um ser morrer para ajeitar a condição da criação entrar na presença do seu Deus. No caso, morreu as folhas. A plantinha perdeu parte do seu corpo para tapar a nudez, né, das pessoas. Mais tarde, o Criador instituiu um tabernáculo onde se morria animais, se sacrificava animais também para tapar a nudez do homem. E bem mais na frente, num projeto definido, preste atenção nessa parte definida, que ele deu o seu filho para um sacrifício perfeito, para que não houvesse mais isso, né? Porém, o inimigo achou brecha novamente, e dessa vez levará 90% com ele para o tormento eterno. Eu quero dizer para vocês que aquilo que aconteceu recentemente, a proposta que alguém fez, né, colocou na ideia de ser cabeça, de igualar as coisas, né, e nós sabemos que não é só igualar, é passar na frente. Isso, no mundo materialista, trouxe um alívio no mercado, mas no mundo espiritual foi uma sentença de morte. Vamos lá, a história de Esther. Esther, ilustrada lá no próprio livro de Esther. Na época de Esther existia uma rainha muito formosa chamada Veste, que ao ser chamada à presença do rei, se negou. Olha a questão do posicionamento aí. Então ela rainha, ele rei. Ela foi chamada porque ele não usou a autoridade dele para diminuir ela. Pelo contrário, ele chamou ela porque ele muito estimava ela, achava ela muito bonita, gostava muito dela e queria mostrar às pessoas. Só que ela, confundindo o posicionamento, se negou. E o que aconteceu? Ela foi destituída. Ela perdeu o seu posicionamento. Engraçado que depois disso ela nunca mais foi citada na Bíblia. Você vê que a importância do posicionamento. Mas esse não é o ponto. O ponto é que sendo colocada então Esther, uma judia, no seu lugar, que por sinal livrou o povo de Deus do extermínio na ocasião. Olha só que interessante. Então, mas quando Deus trabalhou para colocar Esther no lugar dela, fazendo Esther alcançar graça diante do rei, revelou que
concordava, presta atenção, concordava com a atitude do rei. Então a gente vê muita coisa errada aí, muitas pessoas não se posicionando e achando que Deus está concordando. Então, revelou que Deus concordava com a atitude do rei e que não estava colocando uma serva numa condição de adultério. Então o que acontece? Se você tem uma esposa que não quer ser esposa, que ela não se apresenta como uma mulher virtuosa, se apresenta como uma mulher insensata, muitas delas se apresentam até como mulher perdida. Então, segundo os que pregam aí fora aí, o homem não pode repudiar, não pode separar. Não conhece a palavra de Deus e não conhecem Deus. Usam a mulher para ter lucro na igreja, para ter umas beatas para trabalhar para eles. Mas você tem que se preocupar com o que Deus pensa, com o que Deus quer de você, porque você vai morar com Deus, ou deveria morar com Deus, com o Criador, voltar à natureza adâmica, né? Ou seja, respeitar o posicionamento traz vida diante do Criador. Deus tinha vários meios de livrar o povo de Israel, como fez de várias formas. Levantou homens que não tinham condição de ser sacerdote, de ser rei. Levantou menino que cuidava de ovelha, não é verdade? Fez um nazareno, né? Subjugar os filisteus. Então Deus tem vários meios de fazer com que o que Ele quer que aconteça, aconteça. Só que todo passo que Deus dá, Ele é pensando no ensinamento, ensinar mais na frente. Então, se estão dizendo para você que você não deve respeitar seu marido, estão mentindo para você. Que você tem que ser cabeça sobre ele, porque mulher tem que ser cabeça sobre o homem mesmo, estão mentindo para você. Você pode até ganhar esse mundo. E eu tenho até uma notícia triste para dar para esse mundo. Essa situação que foi conquistada, ela não vai mudar. Não vai ter mais sacrifício para mudar essa situação. Já vou dizendo logo. Então, vamos lá. Uma vez uma pessoa que, segundo ela, morreu por horas e teve um encontro com o Criador, dentre os seus relatos, algo me chamou a atenção. Eu gostaria até de ter esse vídeo, mostrar para vocês um pedacinho, mas eu perdi, não achei. E ele descreve que ficou surpreso de não ver quase nenhuma mulher lá no que ele chamou de Reino dos Céus. Mas de repente ele não foi no Reino do Céu, ele foi lá no paraíso, né? Mas como a gente não deve saber diferenciar, porque nenhum olho viu, nenhuma mente pode imaginar, né? Mas, segundo o relato, eu acredito que no momento agora, os que morreram em Cristo estão no paraíso. Os que morreram não em Cristo estão no inferno. Então, essa que é a base bíblica para isso. Então, ele diz o seguinte, que não ficou admirado de não ver quase mulher. Mas a gente fica olhando assim, as igrejas não estão cheias de mulheres. Tem mais mulheres na igreja do que homens. Então fica aquela interrogação. Aí a gente busca a resposta onde? Na palavra de Deus. A gente busca a resposta nas escrituras. Então esse ponto de Esther é muito forte, viu? Vocês que acham que estão na igreja fazendo a obra, tem direito a se negar para o seu marido ou fazer de qualquer maneira, vocês estão enganadas, viu? O provérbio 14:12 diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo disso é um caminho de morte. Está lá em provérbio 14:12. Então para muitos aí o caminho está perfeito,
porque tem posição na igreja, né? Tem dinheiro no banco, está ganhando mais do que o marido, então ele tem que se sujeitar a vocês. Só que pro mundo materialista, ó, tá 10. Ó, pro mundo espiritual, não vai passar. Então a minha missão é alinhar a igreja. E eu não poderia deixar passar isso. O que acontece? Quando a gente quer morte o caminho, né? Vou ser sincero, esse pecado do posicionamento desencadeou uma série de outros pecados, outras situações e até aberrações. Se a gente for lá em Romanos, lá no 24, 25, eu não vou ler aqui para adiantar, mas você pode ir lá em Romanos capítulo 1, e lá no 22 em diante diz: por não me dar os ouvidos, por não me dar os ouvidos e dar ouvidos aos sábios do mundo, né? Eu vos entreguei, quem entregou? Deus, as paixões infames. Mulher tendo relação com mulher, deixando a ordem natural das coisas. As pessoas estão até mudando esse versículo aí para dar a ideia de outra coisa, viu? Infelizmente. E semelhantemente, o homem tendo relação com o homem. Essa situação, vocês me desculpem, mas é Bíblia. É por causa do homem, da mulher, dar ouvidos aos sábios do mundo. Vamos lá, Provérbio 14, 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo disso é um caminho de morte. Infelizmente, é algo que não vai ser mudado. Então eu vou dizer para vocês que 90% vai emburacar nisso aí, vai ficar nisso aí, viu? Não vai conseguir sair, não tem mais volta. Alguns poucos vão enxergar isso, né? O que tem que ser feito é mudar sua postura, lembrar da palavra de Deus, ir lá da mulher virtuosa, esquecer o mundo, ó, e trazer de volta aquilo que Deus espera de vocês. Então não para de dizer não ao seu varão, não seja cabeça da sua casa, não seja sacerdote. Você está mudando isso no campo espiritual, é tragédia, é morte. Não tome posse de lugares que deveria ser do seu sacerdote, que salvará a sua vida e a vida da sua família. Então, diante de tudo isto que falei e mostrei, o entendimento de mulher virtuosa, eu definiria assim: é aquela que primeiro sabe o seu lugar e papel no ciclo familiar, diante do seu homem e diante de Deus. Se vocês não souberem isso, se vocês não conseguirem conciliar o que foi conquistado com aquilo que foi designado por Deus, estão perdidas. Não pode dizer mulher virtuosa, viu? Pode dizer mulher inteligente, né? Mulher cabeça, mulher insensata, mulher imprudente, mas não virtuosa diante de Deus. Não vai colar e não vai passar. Uma pena que as pessoas não voltam para dizer: tá, você estava certo. Eu sempre costumo dizer isso. Tendo como base o posicionamento e a aceitação disso, ao entrar no mercado de trabalho e ter o papel igual e até mesmo maior no que se refere à captura de recursos, houve o pareamento das cabeças e em muitos casos a troca de posição. Irmãos e irmãs, isso é muito sério. Isso é uma tragédia espiritual. Aparentemente, o relacionamento, em reconhecimento à capacidade da mulher, que por sinal é indiscutível. Uma solução imediata na soma dos gastos familiares, ter sua liberdade financeira para não depender dos pais, nem do seu homem,
Porém, tudo isso seria louvável se não tivesse mudado o posicionamento de ambos diante de Deus, ou seja, no mundo espiritual. O que acontece é a materialização do mundo espiritual. Digo sempre isso. Veja o que aconteceu, ó. Preste atenção que eu vou citar o que aconteceu, para vocês terem uma noção. O que aconteceu é o seguinte: o inimigo, usando os empresários que começaram a pagar salários que não atendiam e não atendem às necessidades básicas do lar, que o homem tinha obrigação de atender, onde obrigou muitas rainhas do lar a ter trabalhos informais para ajudar no orçamento. E a mulher pedindo passagem, os empresários viram nisso mais um meio de ganho, coisa que estão fazendo, coisas que estão fazendo com os jovens também. Mais um desequilíbrio, ou seja, quando eles começaram a aumentar o seu lucro e fazer com que o homem, o sacerdote, o pai de família, não desse conta, aí começou a rainha do lar ter que dar uma ajudinha, começou a sair, começou empregos informais, né? Todo mundo sabe disso, Dias, faxineira, essas coisas, e outros foram entrando, né? E aí a mulher com muita capacidade é igual um jogador que entra de vez em quando no time, tá lá no banco, entra no time para resolver, né? Então ele está pedindo passagem, então a mulher estava pedindo passagem. E o empresário viu isso, falei, vamos ganhar dinheiro. O que acontece hoje? Costumo dizer que hoje tem os dois que trabalhar e ainda não dá conta. E eles agora enxergaram aí os jovens. Então está jogando mais uma cabeça. Todo mundo que foi jovem sabe disso. Quando você começa a trabalhar, até mesmo quando o jovem começa a ir para o quartel, ele já muda a cabeça dele. Ele já quer ser cabeça, ele já, sabe, desprende já um pouco da família. E assim o inimigo tem feito com os jovens, tem colocado os jovens para trabalhar, gerar o seu dinheiro, e eles começam a igualar as cabeças. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então é muito sério isso que a gente está vendo. E é uma coisa que infelizmente não vai mudar. As pessoas estão gostando dessa proposta. As pessoas gostam disso que o diabo fez, e Deus tem descido a lenha. Deus tem mandado o seu recado aí e não vai passar. A ideia de melhoria familiar era o trunfo que o inimigo usou e usa para modificar. Mais uma cabeça está aí sendo levantada para acabar de arrebentar com tudo. A igreja gosta perfeitamente, mais um dízimo, né? Ah, não, que eles precisam, né? Então é um desastre. A classe majoritária, o chefão, não se viu ameaçado com essa mudança e está tirando proveito da nova cabeça que estão adquirindo. Então veja bem, quando eles lançaram a mulher no mercado, eles não foram ameaçados. Por quê? Porque eles perfeitamente tinham condições de sustentar a sua família, de manter o posicionamento da sua família. Mas as outras famílias se arrebentaram diante de Deus. Ou seja, foi uma ação desastrosa e irrevogável. Ou seja, não vai ser feito um novo sacrifício para restaurar essa condição. Por quê? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito para a situação que havia anteriormente. Essa que ele criou, aí as pessoas têm a palavra de Deus para poder se blindar, para poder sair dessa cilada.
tem o Espírito Santo, tem o poder de Deus para isso, tem a presença de Deus para isso. E as consequências, vou dizer para vocês, ó, famílias destruídas, adultérios, muitos divórcios em massa, filhos criados longe dos olhos dos pais. Mas o pior ocorreu no campo espiritual, que a gente está vendo aí, que além de ser uma situação descrita lá em Romanos capítulo 1, lê lá Romanos lá do 22 ao 27, se eu não me engano, vocês vão ver o fruto disso que foi plantado. E esse tipo de pessoas, elas querem ser normais, mas não é. Aqui é o fruto da mão pesada de Deus. Isso já no nosso tempo. E depois que morre, aí o negócio pega mesmo. Portanto, concluo que a entrada oficial do mercado de trabalho tem um precedente igual ao de Eva com Adão. Apesar de vermos igrejas lotadas de mulheres, poucas irão alcançar a salvação. O fruto disso, sabe o que é? Ficaram cegas diante de Deus. Aí estão no altar, sobem no altar, no lugar do sacerdote, entrega a herança do Senhor a terceiros, a tomar conta, para fazer o que quiserem, e depois querem que nasça para Deus. Torpeza de corpo, esse mal pegou os dois, porque a mulher, quando entrou no mercado de trabalho, era a intenção de ajudar em casa, mas o inimigo sabia que ela queria no íntimo dela ser cabeça, ser igual ou maior que o homem. Aquele mesmo sentimento que Eva teve lá com a serpente, lá no paraíso. Então, vocês prestem atenção no que eu estou falando? Então, gerou um novo ciclo. Só que este ciclo não vai ter como resolver, a não ser algumas pessoas, alguns vão enxergar, mas é muito pouco, que vão conseguir sair desta cilada, que até então as pessoas estão até gostando disso, mas não vai passar diante de Deus. Então a torpeza de corpo, né, dada pelo próprio Criador, permitido pelo próprio Criador, para mostrar o seu repúdio àqueles que estão nessa condição. Então ore a Deus, enxergue primeiro, não fique com raiva, não fique inflamando. É Bíblia, é a palavra de Deus. Se ele ficar com raiva da palavra de Deus, vai ficar com raiva de Deus, não vai mudar a sua história. Aprenda os conselhos bíblicos. Nada que Deus fez no passado foi em vão. Tudo foi ensinamento. O que Jesus falava era uma concordância com o que foi dito ou feito lá no passado. Então eu vejo muitas pregações aí, um engano terrível, porque elas não concordam com o que aconteceu no passado. Então Jesus, ele cumpriu toda a Escritura, está bem clara. Então o que ele fala tem que se analisar da onde vem, aonde que ele buscou a concordância para aquilo. Então a gente vê muitas pregações, principalmente pregações aí familiares, que não tem nada a ver com o contexto. O apóstolo Paulo diz: vós mulheres, sejam submissos aos vossos homens, varão, marido, em tudo, para que não haja escândalo na igreja. É por isso que o homem, quando foi lá no paraíso, ele estranhou, porque materialmente falando, a gente vê muitas mulheres na igreja fazendo a diferença,
suando a camisa, né? Só que no mundo espiritual está fora do contexto. Não fico com raiva do profeta Bora não. Minha missão é aprontar a igreja para o arrebatamento. Não estou preocupado com o templo, estou preocupado com vocês. Que vocês entendam a palavra de Deus. Isso é Bíblia. Vai estudar a Bíblia, veja os vídeos, vê se não está certo. Esse testemunho deve estar por aí pela internet. Então é muito importante vocês se preocuparem com o que Deus pensa, não com o que o homem pensa ou fazem. Então é muito importante que Deus possa estar abençoando aí sua casa, que você possa ter condição de alinhar sua família, sacerdote. Eu tenho um testemunho aqui na minha casa, que a minha esposa, quando ia viajar lá há um ano atrás, não chega nem um ano atrás, para Sergipe, ela disse, não, a gente não foi nem numa igreja buscar uma oração, né? E aí quando eu fui sair ali na porta, eu falava aqui na minha casa sobre o posicionamento, sobre o sacerdócio. Quando eu fui na porta ali, fui pegar o transporte para ir para o aeroporto, que aqui é 3 minutos da minha casa ou menos. Quando eu ia entrar, eu ia sentar atrás, mas minha esposa, meu filho mais novo e o mais velho ia na frente, né? Aí o sacerdote, o homem que estava, o motorista, o chofer, ele disse, ô varão, você não me leva a mal não, mas o senhor é o sacerdote da casa, o senhor tem que ir na frente. Aí eu olhei para minha esposa assim, olha que Deus estava concordando com aquilo que eu estava posicionando na minha casa, né? E ela estava preocupada que a gente não tinha tido uma oração, né? A gente tem que estar preocupado com oração, a gente tem que ser de Deus. Tem que estar pronto para morrer qualquer hora. Está pronto para honrar o nome de Jesus, doa quem doer. É isso que a gente precisa ser. E aí esse chofer, ele disse, posso fazer uma oração por vocês? O que estava faltando? Eu estava falando sobre posicionamento na minha casa e estava a mulher questionando que faltava oração. Então esse chofer, enviado por quem? Por Deus, ele supriu essas duas necessidades. Aí foi uma festa, porque antes dele terminar a oração eu entrei também orando, e nós fomos orando até o aeroporto ali, inclusive ele é até de Sergipe, né? Nunca mais tive contato com ele, mas que Deus possa abençoar, um homem de Deus que busca a verdade de Deus, não é machismo. O diabo ele coloca essas ideias de machismo para enganar a gente. Eu estou com outro vídeo aí para falar dessas coisas, que ele joga uma malícia e o crente se retrai, o crente entrega para ele de bandeja. Então ele tem feito isso no relacionamento, tem feito isso na prática de esporte, tem feito nos lugares que a gente pode criar, mas crente não pode criar, mas crente vai no lugar que já está criado, né? É engraçado, né? A gente não pode fazer, não, crente não pode fazer isso, mas aí você vai no parque aquático, vai no circo, vai não sei aonde, tudo do mundo, né? Então o diabo lança essas coisinhas na nossa mente, ainda usa os guias cegos que estão na igreja e engana o povo de Deus. É por isso que o povo está desse jeito, né? Mas é uma outra história que eu tenho para contar para vocês. Em breve eu vou estar fazendo esse vídeo, né? E que Deus possa abençoar as mulheres. Orem, busque bastante, que você vai mudar a história da sua família. Mas não se entregue ao mundo, porque vai perecer você e os seus entes queridos. Que Deus abençoe a nós todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.